Bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. E o assunto hoje é como fortalecer a identidade do seu filho. Então vamos conversar hoje sobre a identidade, a verdadeira identidade dos nossos filhos e como nós, quanto pais, podemos fortalecer essa identidade. A todos vocês sejam bem-vindos, Ju, Fabiana, Ana, Jaime, Roberta, Nath, Everton. Sejam todos bem-vindos, Gabriela, Matheus. Queria convidar vocês a apertarem no aviãozinho e chamarem mais pessoas que vocês acham que precisam entender melhor sobre a verdadeira identidade de seus filhos e como nós, quanto pais, podemos fortalecer essa identidade. Oi, Rebeca, Girleide, Amanda, sejam bem-vindos, Márcia. É muito bom estar aqui com vocês hoje e eu vou estar falando sobre 6 perspectivas sobre identidade. Não só sobre o que Deus nos diz, né? O que a palavra de Deus nos diz, sobre o que é a nossa verdadeira identidade, mas também como nós podemos trabalhar sobre essa identidade com os nossos filhos. Então, o que é que normalmente acontece em casa, o que é que eles trazem pra gente, como nós podemos resolver e fortalecer essa identidade com eles. E no final eu vou dar algumas dicas práticas de como fazer isso, né, no dia a dia. Tá joia? Cássia, seja bem-vindo, Moreca. E, gente, eu vou estar colocando aqui algumas situações. Se por acaso vocês identificarem alguma coisa que acontece na casa de vocês e vocês gostariam de saber como tratar isso, manda pra gente na caixinha de pergunta. E aí no final da live eu vou entrar lá pra poder responder as perguntas de vocês, tá joia? Olá, Tiago, Serena, sejam bem-vindos, boa noite. Cristiane, seja bem-vinda, boa noite. Gente, antes de começar, eu queria saber de vocês, né? Quantos de vocês já tiveram filhos que sofreram bullying ou que de repente ainda têm sofrido algum tipo de xingamento, né, dos seus amigos? Ou talvez alguém que tenha reclamado de algo no seu corpo. Às vezes, principalmente a menina, né, tem muito disso, né? Ah, mãe, meu nariz é muito grande, a minha bochecha é muito estranha, eu não gosto muito do meu queixo. Né? Então, eles se olham e se acham estranhos, se acham inadequados. Isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente chega em casa e aí a gente pergunta, e aí, fez a tarefa? Aí fiz. Aí você pede a tarefa pra ver. Aí quando você vê lá, a tarefa toda mal feita, né? Aí uma pergunta enorme e a pessoa responde assim, a menina responde assim, sim, já aconteceu com vocês. Aí, mas por que você respondeu só isso? Ah, mãe, eu fiz a tarefa, pelo menos eu fiz. Né? Então, muitas vezes eles fazem as coisas de qualquer jeito. E muitas vezes também os nossos filhos, eles ficam naquela ansiedade por agradar os seus amigos, né? E acabam meio que tentando imitar o comportamento deles, seja na vestimenta, seja às vezes na forma de falar, e às vezes até fazendo coisas erradas, né? Para que eles possam se sentir aceitos dentro do grupo. Isso tudo é muito corriqueiro na vida dos nossos filhos, na vida de nós mães, né? Que a gente escuta. E é sobre essas questões, sobre essas situações que a gente vai estar conversando aqui hoje. Então, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, né, essa live ela é para você, vai lhe interessar um bocado. A gente vai conversar um bocadinho sobre isso, sobre qual é a verdadeira identidade. A questão é que identidade hoje, a nossa identidade hoje, ela está sendo atacada constantemente, né? Frases soltas que parecem não fazer muito sentido, às vezes ideologias, coisas do tipo, você pode ser o que você quiser, aquele retrato da menina feia e desengonçada, aquele menino que é o nerd, mas que, tipo, ele é todo aleatório, né? A importância da opinião dos outros, que muitas vezes é retratada nessas questões, ideias politicamente corretas que cada vez mais tomam espaço dentro das mídias. Por isso, cada vez mais adolescentes, nós temos cada vez mais adolescentes, né, que ficam perdidos, não sabem, não se identificam, né, muitas vezes se recluem, ficam
o tempo todo no celular e acabam mergulhando nesse mundo digital, porque muitas vezes não sabem, não reconhecem quem eles são e ficam tentando encontrar o seu lugar no mundo, né? E isso acaba levando muitas vezes à depressão, às vezes à ansiedade muito alta, até suicídio, né? A gente tem visto um índice muito alto de suicídio entre adolescentes de 10 a 12 anos. Mas a questão é que nós estamos, quanto igreja, perdidos em relação à nossa identidade. Isso reflete na vida dos nossos filhos. O povo de Deus, quando estava lá no Egito, né, eles passaram 400 anos no Egito, e eles estavam no meio de um povo pagão, e ali eles perderam a identidade. Existia muita coisa errada no meio do povo, e foi quando Deus chamou Moisés para que ele pudesse escrever o Pentateuco, e tudo isso começou em Gênesis, né, quando ele começou a escrever para que o povo tivesse novamente lembrança de qual era a sua identidade, qual era a identidade do povo de Deus, né? O que é que Deus os fez para ser, e essa é a grande questão. Então, e vamos ver um pouquinho, né? A partir de Gênesis, a gente vai entender um pouquinho quem nós fomos feitos para ser, tá? E a primeira perspectiva sobre identidade que eu queria trazer era sobre beleza. Muitas vezes as mães, né, as nossas filhas fazem, né? Como eu falei no início da live. Eu sou feia, mãe, eu não gosto dos meus olhos, eles são muito grandes, minhas sobrancelhas são muito juntas, minha bochecha é estranha. E muitas vezes, né, nós também, enquanto adultas, né, somos muito insatisfeitos, às vezes, com o nosso corpo. E as reclamações, elas são inúmeras. Mas nós encontramos lá em Gênesis 1:27 o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz que homem e mulher, Deus os criou. Significa que Deus nos fez exatamente do jeito que Ele queria. E a gente tem lá em Romanos 12:2, que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Deus não falha, Deus não erra. Então, Ele fez você exatamente do jeito que Ele queria que você fosse, né? E aí, quando as nossas filhas, que isso é mais algo de mulher, né, de menina, elas vierem com situações, com questionamentos como esses, ou com declarações como essas para você, talvez até tenha ouvido algum comentário maldoso de alguém no meio do corredor, alguém que achou que ela não estivesse escutando, ou alguém até que disse mesmo para ela que ela tinha alguma coisa estranha. Você pode falar para ela exatamente isso, que ela foi criada por um Deus perfeito, um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que criou ela exatamente do jeitinho que ela é. Eu fiz um trabalho uma vez lá na escola que foi bem interessante, justamente com adolescentes, né? E pedi para que cada uma dissesse aquilo que não gostava no seu corpo. E aí cada uma foi lá e disse algumas coisas. E depois a gente fez um momento de gratidão por exatamente aquilo que elas não gostavam, não se sentiam tão à vontade no seu corpo com aquela situação. E foi um momento muito legal. E eu lembrei agora também da história não sei se vocês conhecem, da missionária Amy Carmichael. Ela nasceu numa família onde todos eles tinham olhos azuis, menos ela. Ela tinha olhos castanhos. E ela ficava chateada e pedia a Deus para ter olhos azuis, igual os irmãos dela, né? Mas ela tinha olhos castanhos. E a infância dela toda, ela passou, né, com aquela crise de identidade, querendo ter olhos azuis. E, né, quando ela já estava na fase adulta, ela foi chamada para ser missionária. E aí, Deus a chamou para ir para a Índia. E lá na Índia, ela precisou se disfarçar de indiana para entrar no orfanato e comprar crianças que estavam ali. E ela só conseguiu fazer isso porque ela tinha olhos castanhos, né? Essa história é tão linda porque mostra o propósito de Deus em todas as coisas, inclusive no nosso corpo, né? Na forma como Ele desenhou o nosso rosto, na forma como Ele escolheu a cor dos nossos olhos, né? Então essa história é legal para a gente contar para as nossas filhas também, né? Mostrando como Deus ele é perfeito, mostrando a soberania de Deus em todas as coisas, inclusive em cada parte do nosso corpo que Ele desenhou, né? Eu acho linda aquela música Aos Olhos do Pai, né, que diz exatamente isso, né, como Deus nos desenhou aos olhos do Pai, né, e fez cada detalhezinho do nosso rosto, cada detalhezinho do nosso corpo, né, o nosso cabelo, né, exatamente do jeito que Ele queria fazer, para a sua glória, né, e tudo para a sua glória. Então, quando sua filha reclamar de aparência, lembra disso. Segundo, queria falar sobre sexualidade, né, infelizmente isso tem sido cada vez mais comum, o questionamento sobre sexualidade. Eu falei sobre isso no dia desse na rádio, no programa da rádio que eu faço, no Evangélica FM.
às 6 horas da manhã, todas as quartas-feiras. E aí alguns pais me mandaram mensagem dizendo que estavam vivendo exatamente essa situação, né? Os filhos chegando e fazendo questionamento sobre a sua identidade sexual. Mãe, não sei se eu gosto de menino ou menina, né? Isso é algo que em outro tempo seria tão distante da nossa realidade, mas hoje está muito presente. E frases do tipo, você pode ser o que você quiser, ou vale todas as formas de amor, estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, nas mídias e tudo mais, e fortalecem e militam a favor dessas ideologias de gênero. E tem levado muitos jovens e adolescentes a questionar a sua sexualidade. Será que eu sou menina mesmo? Será que eu sou menino mesmo? Isso é algo que a gente precisa combater. E a gente vê que quando a gente não está alicerçado numa verdade imutável, acaba que os nossos filhos ficam à mercê de ideologias e doutrinas vãs que são colocadas por aí, né? A cabeça deles fica vazia e aí entra o que tiver rolando por aí ou entre os amigos deles. Em Gênesis 18, 24, a gente tem o relato da criação do homem e da mulher. E diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei a ajudadora que ele seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Aí pulando lá para o 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe a Adão. Né? E disse Deus, esta agora é osso dos teus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aqui a gente tem a revelação da criação do homem e da mulher, para não deixar dúvidas, isso se repete em outras partes da Bíblia, mas para não deixar dúvidas que Deus escolheu fazer o homem e a mulher. Ele não fez 2 homens, ele não fez 2 mulheres, mas ele fez homem e mulher. E a palavra idôneo quer dizer complementar, quer dizer que a mulher foi feita para complementar o homem, então os dois foram feitos para complementar. Então, o nosso sexo, ele não fica à mercê da nossa definição, como muitas pessoas têm dito por aí. A gente vendo uma reportagem um dia desse com algum famoso, e aí alguém perguntou assim, a mulher estava grávida, perguntou assim, qual é o sexo do seu filho? Ele fez, é um menino, eita, não, ele que vai escolher. Né? Não é assim, não é isso que a Bíblia nos aponta. O nosso sexo, ele é definido por Deus, na nossa concepção, não fica à mercê de nós definirmos. Então, se seu filho chegar em casa dizendo que não sabe se é menino ou menina, se gosta de menino ou menina, primeiro pergunta para ele o que fez ele pensar isso. Né? Tenta descobrir quais são as mentiras que estão por trás desse entendimento errado de sua identidade sexual. E depois conversa com ele sobre isso, sobre como Deus já definiu a nossa sexualidade. Ele já definiu, quando ele criou Adão e Eva, como ele criou Adão e Eva para Adão e Adão para Eva. E Deus, ele é perfeito em todas as coisas. E quando ele finalizou a sua criação, ele constatou que aquilo que ele tinha feito era muito bom. Né? Então, conversa com teu filho sobre essa perspectiva, conversa com teu filho e ensina ele. E se você tiver filhos pequenos, a gente tá falando aqui de situações que acontecem com filhos mais velhos, né? Mas se você já tem filhos ainda pequenos, aproveita para falar para eles desde cedo, né? Para inculcar, como chama Deuteronômio 6, 7, né? Nos chama a inculcar na mente e no coração dos nossos filhos a verdade do Evangelho, porque essa verdade liberta os nossos filhos, né? Entender a nossa verdadeira identidade, entender quem nós somos, nos livra de muitos perigos, de muitas artimanhas do inimigo, de nos carregar, né? De nos afastar do caminho que Deus preparou para eles, né? Preparou para nós, quanto filhos dele. Então aproveita para falar desde cedo. E Gênesis é um livro massa, porque ele foi feito para isso. Ele foi feito justamente para que o povo de Israel, na época, reconhecesse e entendesse novamente a sua verdadeira identidade e se voltasse para Deus. Então, a partir do livro de Gênesis, você pode conduzir os seus filhos a entender a sua verdadeira identidade e conduzir os seus filhos a Deus. Inclusive, o pastor Augusto Nicodemos, ele fez uma série de estudos sobre Gênesis, muito interessante,
Você vai encontrar no YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Se eu não me engano, ele ainda está estudando Gênesis. E aí, nos primeiros capítulos, você tem de forma muito marcante essa questão da identidade, certo? Você pode ir lá e pode dar uma checada. Então, vamos conversar com os nossos filhos desde cedo, que eles são meninos e são meninas. E você pode trabalhar com seus filhos, levando-os a homens, meninos, fazerem coisas com os pais, fazerem coisas de meninos, as meninas fazerem coisas com as mães, coisas de meninos. É importante ter isso. Talvez você esteja pensando aí, Andressa, mas eu sou sozinha, não tenho hoje um marido junto comigo que possa fazer esse papel com meu filho. É importante para os meninos terem uma referência masculina. Então, se você está sozinha, é importante ver um tio ou uma avó que possa fazer esse papel e possa sair com seu filho às vezes, possa fazer coisas de menino com ele, né? A importância, essa referência para os nossos filhos, de homem e também de mulher do outro lado. Terceiro ponto, queria trazer a questão da capacidade, né? Às vezes a gente fala alguma coisa para os nossos filhos e eles falam, mãe, eu não consigo. Mãe, eu não sei se eu não sei se eu posso, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso que você está me pedindo. Muitas vezes eles se sentem inseguros em relação a fazer ou a se colocar em algum grupo, muitas vezes nas adolescentes, em relação a se posicionar em relação a alguma situação que aconteceu na sala, ou às vezes a se colocar mesmo, né, em termos de posicionamento diante da sala. Às vezes a gente conversa com os meninos aqui em casa sobre isso e eles normalmente se sentem inseguros em relação a isso, adolescentes principalmente. Mas a gente precisa trazer para eles sobre essa identidade, né? Quando Deus nos fez quanto homens, Ele fez o homem para dominar sobre todas as coisas. E Deus, durante a Bíblia, né, através de muitas histórias, nós podemos reconhecer que Deus, Ele nos fez para dominar, nos fez para vencer, nos fez para realizar. Mas nós não conseguimos fazer isso de fato sozinhos. E aí é quando a gente apresenta Deus. Nós podemos fazer isso através dele, através de Deus. Muitas histórias na Bíblia contam essa mesma situação de insegurança, né? A gente vê o próprio Moisés que escreveu o Pentateuco. Quando Deus o chamou, ele se sentiu totalmente incapaz. Ele começou a dar desculpa de que a voz dele enrolava, de que ele não conseguia falar direito, né? Que ele não seria capaz de se colocar na frente do faraó. Mas Deus mostrou que apesar da dificuldade de Moisés, ele foi capaz, ele foi aquele libertador, né? Aquele que prefigurou Cristo na libertação do povo de Israel depois de 400 anos de cativeiro. Gideão também, quando foi chamado por Deus, ele se sentiu pequeno, ele era o menor da sua tribo, da menor das tribos de Israel. Mas Deus, ele mostrou que ele usaria ele, mesmo com todas as suas fraquezas. E ele liderou o povo de Israel com um número pequeno de valentes soldados que foram ali, derrotaram os filisteus, um exército enorme. E a gente poderia repetir também a história de Davi, um menino que derrotou um Golias, né, e que depois venceu ainda muitas batalhas. Então, através dessas histórias vivenciadas na Bíblia, nós podemos ensinar aos nossos filhos que eles são capazes sim. Paulo, lá aos Filipenses, fala que tudo posso naquele que me fortalece. Né? Nós devemos levar os nossos filhos a crer na capacidade que Deus deu a eles. Eles podem fazer muito mais do que eles pensam que são capazes. Se eles confiarem em Deus, se eles acreditarem nele e tiverem a certeza de que é na fraqueza deles que Deus revela a sua força. Em todas essas coisas, em todas essas conversas, em todas essas inseguranças, são momentos preciosos que Deus nos dá de pregar a sua palavra, de falar do seu evangelho para os nossos filhos. Sim, os nossos filhos precisam de ouvir o evangelho de Cristo, né? E é através desses momentos que nós podemos pregar o evangelho, que nós podemos fortalecer aos poucos e diariamente a identidade dos nossos filhos, através da sua imagem, né? Fazendo-os entender e serem gratos pela imagem que Deus os deu. Através da sua sexualidade, entendendo que a sua sexualidade foi escolhida por Deus para eles e que eles não precisam carregar o fardo de escolher qual é o sexo que eles têm, né? Mas que Deus já escolheu, já definiu esse sexo, né? Quando eles foram concebidos antes da fundação do mundo,
né? E o terceiro ponto, capacidade. Eles têm capacidade de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Eles não precisam ter medo, porque Deus está com eles. Eles não precisam ficar inseguros, porque se Deus chamou, Deus capacita. Da mesma forma, essa palavra é para seu filho e é para você também, né? Deus nos capacita aquilo que Ele nos chama a fazer. E esse é o terceiro ponto, a capacidade. Então diga, se seu filho chegar inseguro para você, sim, meu filho, você consegue, eu creio nisso. Entrega a Deus toda essa tua ansiedade, essa tua insegurança. Né? Se Deus te colocou nessa sala e se está acontecendo esse tipo de situação, você precisa se posicionar, você precisa se colocar, você precisa dizer o que você acredita e ser sal e luz na sua sala de aula. Né? Precisamos fortalecer, motivar os nossos filhos a se posicionarem. Quarto ponto, excelência. Nesse tipo de situação como que acontece às vezes, a gente pede para o filho arrumar o quarto e aí o quarto fica bem mais ou menos. Né? A tarefa foi feita bem mal feita, o professor pediu para fazer um trabalho, o filho pegou e fez o trabalho naquela folha de papel arrancada do caderno, né? Bem mal feitinho. E isso acontece e a gente parece às vezes que é besteira, mas não é, né? Porque isso reflete no profissional, por exemplo, que ele vai ser no futuro. E a gente tá, não sei quanto vocês, mas quanto empresária, eu tô cansada de ouvir pessoas que dizem assim, eu não quero contratar crente porque as pessoas que são cristãos normalmente são os piores funcionários, né, que eu tenho. Isso é péssimo, isso nós quanto igreja sendo pedra de tropeço, vaso de desonra ao evangelho. E isso nós ensinamos aos nossos filhos desde cedo, que nós não somos chamados à mediocridade, nós somos chamados à excelência. Então nós precisamos conduzir e conversar com eles, sempre que eles fizerem algo de qualquer forma, arrumarem o quarto de qualquer jeito, não fizerem uma tarefa de casa ou fizerem um trabalho de qualquer forma, nós precisamos chamar os nossos filhos a atenção à sua verdadeira identidade, porque a sua identidade não é de mediocridade. Deus nos chama a sermos excelentes. Ele nos chama a sermos santos, assim como Ele é santo. Né? E a santidade, ela reflete exatamente a perfeição de Cristo. Mas não é que nós precisamos ficar noiados em sermos perfeitos, nem cobrar os nossos filhos a perfeição. Né? A excelência se dá em fazer o máximo que eu posso com os recursos que eu disponho, o máximo que eu consigo fazer. E deve ser esse o nosso chamado para os nossos filhos, de fazerem o melhor que eles podem. Isso se trata também da sua identidade. E esse é o quarto ponto. O quinto ponto é sobre a opinião dos outros, né? Às vezes os nossos filhos, eles sofrem bullying, às vezes eles se ofendem, né, tremendamente com algum xingamento ou com alguma opinião de algum amigo na escola. E uma situação, a gente estava uma vez no restaurante e a May veio correndo pra gente na mesa, tava brincando no parque. E ela veio na mesa correndo pra gente pra dizer que a menina no parque tinha chamado ela de bruxa. E ela tava chorando porque a menina tinha chamado ela de bruxa. E aí a gente chamou ela e perguntou: quem é que você é? Você é uma bruxa? Ela fez: não. Faz uns 2 anos, eu acho, mais ou menos isso. Eu fiz: pois é, você é que deu o poder pra essa menina de dizer quem você é. Quem é essa menina para dizer quem você é? Né? E às vezes os nossos filhos, eles fazem isso, eles dão poder aos amigos de dizer quem eles são. Mas quem nos diz quem nós somos é o nosso Criador. Quem é que tem maior poder, maior influência para nos dizer quem nós somos, que não o nosso Deus? Né? Então, nosso Deus, ele diz que eu sou linda aos seus olhos. O meu Deus que me criou diz que eu sou amada, que eu sou filha amada de um Deus perfeito. Diz que eu sou perdoada, não importa o que eu tenha feito, Ele me perdoa. Então não são as outras pessoas que vão dizer quem eu sou, não são os amigos do seu filho que vão dizer quem ele é, não é a comunidade nas redes que vai dizer quem ele é, não é quantos likes que ele recebeu que vão dizer quem ele é. É o Criador dele que diz quem ele é.
né? E muitas vezes isso inclusive é uma idolatria, né? Chamado temor dos homens. É valorizar demais a opinião das outras pessoas. Nós, quanto cristãos, somos chamados a ser aquilo que Deus nos chama a ser. Nós somos chamados a viver da forma que Deus nos chama a viver para glorificarmos a Deus. Se nossos filhos estiverem ligando para a opinião dos outros, estiverem se importando demais com a opinião dos outros, eles vão acabar por fazer o que os outros acham que eles devem fazer e muitas vezes eles irão se dirigir a caminhos errados, fazer aquilo que é errado. Então é importante que nós estejamos trabalhando com os nossos filhos, mostrando para eles que a opinião dos outros, elas importam no sentido de, até um certo ponto, né? No sentido do nosso amor para com eles, de ter o nosso cuidado para com eles, de fazer algo que não os venha a fazer tropeçar, que não venham a ter um mau julgamento, um julgamento errado sobre algumas coisas, né? Mas não devem passar disso, né? O nosso interesse deve ser em sempre agradar a Deus primeiramente, e não aos homens, e não aos amigos. Então isso tem que estar muito claro, porque eu não fui feito para agradar aos meus amigos, eu fui feito para agradar a Deus, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. E esse é o 5º ponto. E o 6º ponto é em relação a propósito. Muitas vezes os nossos filhos não entendem o propósito deles aqui na Terra. Às vezes um coração partido, às vezes um plano frustrado é o suficiente para eles, né, se entristecerem, para eles ficarem, para eles deprimirem, para eles acharem que nada mais faz sentido, né? Isso é porque nós temos falhado em conversar com eles sobre propósito. Nós não fomos feitos por acaso, nós não somos frutos de uma explosão ou de uma combinação química qualquer. Nós fomos feitos com o propósito de glorificar a Deus em todas as coisas, né? Deus, ele traçou uma missão nas nossas vidas, que é de viver para a sua glória. Então, não é um coração partido, não é um plano frustrado que deve deixar os nossos filhos deprimidos. E aí a gente pode falar e conversar com eles sobre a soberania de Deus, né? Todas as coisas têm um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma coisa pode não ter saído da forma como você queria, meu filho, mas Deus tem um plano, você tem um propósito de glorificar a Deus em todas as coisas. E todas as coisas que acontecem na sua vida vão convergir para que você cumpra o propósito para o qual Deus te chamou a cumprir. São coisas tão importantes, às vezes parecem coisas básicas, mas são tão importantes, tão essenciais e cruciais, e que muitas vezes nós temos deixado de falar e de conversar com os nossos filhos. Nós conversamos aqui sobre 6 situações que acontecem normalmente na vida de nossos filhos um pouco mais velhos. Mas, mais uma vez, eu queria frisar da importância de você que é mãe de crianças pequenas ainda, de você falar com eles sobre isso desde pequenos. Ah, Andressa, mas como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre isso? A gente precisa cavar durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina, momento com os nossos filhos, para que possamos fortalecer a identidade deles, que pode ser fortalecida, por exemplo, através do culto doméstico. Eu tenho falado insistentemente sobre isso aqui, a importância de vocês se reunirem em família e estarem juntos para ler a Bíblia, para orar, para conversar entre si. É nesse momento de culto doméstico que as dúvidas surgem, né? Quando você fala, sei lá, que ele não é feio, que não existem pessoas feias, porque todas as pessoas foram criadas por Deus. Aí ele vai dizer, mas fulaninho disse que eu tenho um nariz muito grande, né? Então nessa hora é o momento que você tem de conversar com ele sobre isso. Ah, foi, filho, mas e você, o que é que você acha? Né? E vocês tratarem sobre isso. De você tratar sobre a questão da sexualidade, de você tratar sobre a questão do propósito, através das histórias, né, que a gente viu ali, sobre capacidade, sobre como Deus chamou pessoas que se sentiam incapazes e como eles foram vitoriosos, porque Deus estava com eles.
Então é nesses momentos, quando a gente se reúne ao redor da palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia para os nossos filhos, que a gente tem oportunidades preciosas de fortalecer a identidade deles. É no momento antes de dormir, quando você senta ali com seu filho e tem aqueles 5 minutos de conversa para saber de repente como foi o dia, ou ao redor da mesa. Muitas vezes a gente permite que os nossos filhos fiquem nos celulares quando a gente está fazendo alguma refeição. Não faça isso, né? Eu assisti um filme desse bem interessante, um filme, né, aleatório, onde a família proibia que a filha usasse o celular na hora da refeição. Isso precisa acontecer, a gente precisa ter esse momento com os nossos filhos, de uma conversa franca, de perguntar como é que foi o dia, de cada um compartilhar ali como é que foi. Às vezes eles nem iam falar alguma coisa, mas quando você começa a perguntar, e fulaninho foi pra aula, e como é que foi a aula, e você teve aula de quê, e você aprendeu o que na aula, e ali começam a sair coisas que eles não falariam de forma espontânea, mas que eles acabam falando ali pra você naquele momento. Então, não perde a oportunidade de estar cavando esses momentos com seus filhos. Orem com eles, perguntem, parem um momento com eles durante a semana, perguntem motivos de oração que eles têm, conversem com eles, orem junto com eles. E vai ser um momento precioso de você estar mostrando, né, que Deus, ele escuta as nossas orações, né? E seja a situação em que ele esteja passando, ele pode contar com esse Deus. Porque nós falamos aqui sobre capacidade, nós falamos sobre a questão da insegurança, sobre se sentir bonito, mas às vezes a gente precisa falar também sobre a nossa dependência em Deus. Sozinho, muitas vezes, nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser justos, nós não conseguimos ser bons sozinhos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre a graça, sobre a dependência de Deus também. E orar com eles sobre essas coisas é extremamente importante. Orar por eles sobre situações difíceis que eles têm vivido. Né? Orar com eles sobre o perdão a algum amigo que falou alguma coisa que deixou ele com o coração chateado, com o coração entristecido. Então, esses momentos com os nossos filhos de culto doméstico, de ler a Bíblia, de orar com os nossos filhos, eles são extremamente importantes. E, por último, eu queria deixar para vocês a dica, né, para que vocês possam... Tem um filme que eu assisti, eu já indiquei ele várias vezes no meu Instagram, que é Mais Que Vencedores. É um filme que saiu ano passado foi tão confuso, né? Acho que foi ano retrasado. E é um filme excelente que fala sobre identidade, a história de uma menina que ela perde os pais muito cedo, ela fica órfã, ela acaba sendo criada pela avó e ela acaba achando que ela é um erro, né? E aí o filme ele trata justamente sobre isso e no final a diretora da escola evangeliza aquela criança, aquela menina, aquela adolescente, e pede para que ela leia o Efésios 2 e descubra ali quem ela é, quem ela de fato foi feita para ser. E ali ela descobre que ela é amada, que ela foi escolhida, que ela foi perdoada, que ela foi redimida, né? Ela descobre que ela não era fruto do acaso, mas que ela tinha sido feita de forma especial por Deus. E aquele filme foi extremamente marcante na minha vida, eu morri de chorar, né? E trata sobre isso. Aquela menina estava perdida, né? E é muito interessante você ver como houve uma mudança na vida daquela criança, na vida daquela pessoa, depois que ela, enfim, descobriu quem ela é. Né? Os nossos filhos muitas vezes vivem em sofrimento, vivem em dificuldades, porque não sabem quem são. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos de Deus, a direcionarmos os nossos filhos a, de fato, quem eles são, né? Filhos amados, filhos escolhidos, filhos feitos para excelência, não para mediocridade, filhos feitos para fazerem coisas incríveis nesta vida. Se eles deixarem que Deus trabalhe na vida deles, se eles forem fiéis e obedientes a Deus, eles serão mais do que vencedores. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos dessa mensagem de vida, de salvação, de alegria e do verdadeiro sucesso na vida dos nossos filhos. Ok? Gente, muito obrigada por ter me permitido compartilhar essa palavra com vocês essa noite. Que se você curtiu, se você achou que essa palavra tocou no teu coração, você pode enviar essa mensagem, ela vai estar gravada, vai estar lá no Instagram da Ecoprime, você pode compartilhar com outras pessoas
para que outras pessoas também possam ser abençoadas com essa palavra. Isabela está dizendo que um livro muito interessante também é Pastoreando o Coração da Criança. É verdade, Isabela. É um livro excelente sobre criação de filhos. Muito bom, muito boa dica. Então, é isso, gente. Obrigada a vocês por estarem comigo até aqui. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.